Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gremista para a gente conversar com vocês sobre as atualizações a respeito da situação do técnico português Antônio Oliveira. Pois é, tem uma atualização a respeito aí da permanência dele no cargo de treinador do Leão Azul Paraense. Vamos também conversar sobre a saída de um atacante do elenco azulino para o futebol do exterior, falar também sobre a especulação a respeito do interesse de uma equipe da Série A no artilheiro Pedro Rocha aí para a sequência da temporada. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes mais uma vez é de 1000 para este conteúdo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteios de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. E não esqueçam também de hypar o conteúdo para que o nosso vídeo fique no topo da plataforma. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês a respeito das atualizações sobre a situação do técnico português Antônio Oliveira. Pois bem, ali no início da tarde, mais ou menos, eram umas 3h30, 4 horas da tarde, nós gravamos um vídeo e subimos aqui no canal, trazendo a informação da demissão do treinador português Antônio Oliveira, inclusive com toda a imprensa aí compartilhando também, né? Toda a imprensa noticiando, todo mundo cravou aí que o português seria demitido, porque essa era a decisão interna, essa era a decisão que iria acontecer de mandar o treinador português para a rua, né? Demitir aí e encerrar o ciclo dele no Clube do Remo após mais uma derrota ontem para a equipe do Criciúma. Pois bem, ali no fim da tarde, mais ou menos, eram umas 17 horas, começaram a rodar algumas imagens nas redes sociais, inclusive imagens aéreas, né? Alguém que mora nos prédios ao redor do Baianão, postando imagens do Antônio Oliveira passando um treino, né? Dando treino ali no Bampará Baianão, que estava na programação azulina para esta sexta-feira. E ao mesmo tempo, a reunião entre a diretoria estava acontecendo no Baianão para justamente tratar aí da rescisão ou não do contrato do treinador português. Inclusive, né, depois o Remo postou aí nas suas redes sociais as imagens deste treinamento. Um treinamento ali de reapresentação de jogadores que não atuaram ontem os 90 minutos, e de jogadores também que não entraram em campo contra o Criciúma, e com o português ali passando o treinamento. E ali em torno de umas 6h15 mais ou menos, o Paulo Cacheado na Rádio Clube confirmou de que a diretoria reuniu e decidiu pela permanência de novo aí do treinador português no cargo, inclusive com a questão da multa rescisória, né, sendo ali uma chave principal para que o treinador não fosse mandado embora, porque a multa rescisória dele é alta e o Antônio Oliveira não quer abrir mão desse valor da multa, né, para deixar o cargo de treinador. Então, as atualizações foram essas, a demissão estava certa no início da tarde, depois tudo mudou, a diretoria reuniu e resolveram manter aí, muito possivelmente a pedido do Marcos Braz, mais uma vez, né, de novo o pedido do Marcos Braz, para a manutenção do trabalho do treinador português. Inclusive depois o Remo postou ali, né, já o próximo jogo, que é no dia 5 de setembro, contra a equipe do Amazonas, lá na capital Manauara. A preparação para este jogo já começou, inclusive o Remo vai trabalhar amanhã ainda e vai folgar no próximo domingo, e depois na segunda-feira deve ter o prosseguimento aí da programação para essa preparação para o jogo contra a equipe do Amazonas. Todo mundo cravou a demissão porque era algo que estava certo já, inclusive nomes começaram aí a rodar, né, de possíveis substitutos: Guto Ferreira, Humberto Louze, Maurício Barbieri, Eduardo Barroca, enfim, treinadores que começaram a ser cogitados aí como possíveis contratações para o lugar do Antônio Oliveira. E de novo, a mesma situação que aconteceu lá contra o Coritiba, e se não me engano contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, onde parte da diretoria queria demissão e o executivo, né, querendo a permanência. E de novo, pelo que a gente percebe, ele ganhou a queda de braço e vai manter
o Antônio Oliveira para a sequência do trabalho, para a sequência da Série B do Brasileirão. E cara, mais do que nunca aqui eu reforço o que eu já falei aqui no canal algumas vezes. A responsabilidade para mim é do executivo Marcos Braz, é da diretoria de manter esse trabalho, porque eu já trouxe aqui a minha opinião sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Ainda é um trabalho que está devendo, né, para o torcedor, apesar do Remo ter jogado ontem melhor, ter criado oportunidades, não ter aproveitado, mas ainda é um trabalho abaixo, um trabalho que depende muito ainda, né, desse desenvolvimento de jogo, desse crescimento aí na competição que a gente não consegue enxergar, especialmente com os resultados. Quando você não consegue aliar desempenho com resultado, fica realmente complicado. O Remo que de novo perdeu a oportunidade de chegar no G4 da Série B. Mas é isso, galera. Futebol é uma coisa muito rápida também, tudo muda muito rápido e a gente está aqui para estar atualizando vocês. E isso que aconteceu. Toda a imprensa noticiou, né, que ele ia ser demitido, Tomazão, Nelson Torres, Júnior Cunha, Magno Fernandes, até páginas nacionais aí como Fute Ousadia, né, o Lucas Rossafa também lá de Campinas postou sobre isso. E depois teve toda essa reviravolta com a permanência do técnico português. E logo em seguida, né, dessa informação na Rádio Clube, Paulo Cachado também trouxe de que o Clube do Remo fechou a venda do atacante Matheus Davó para o futebol de Israel, lá para a região de Tel Aviv, né? O Davó que vem sendo muito criticado nos últimos jogos pelos gols perdidos. Ontem de novo teve uma atuação muito abaixo, com gols perdidos ali contra a equipe do Criciúma. Ele foi vendido, segundo Paulo Cachado, pelo valor de 140 mil dólares para o futebol israelense. Então o Davó deve estar deixando aí o Leão Azul, né? Essa rescisão deve ser confirmada em breve aí pelo perfil, né, pelas redes sociais do Clube do Remo. E ele vai seguir lá para o futebol israelense. E depois, né, na verdade depois não, pela manhã também surgiu aí uma especulação trazida lá no All Sport de um possível interesse do São Paulo Futebol Clube no futebol do Pedro Rocha, que é o artilheiro da Série B com 10 gols e que tem contrato com o Clube do Remo até 2026 e com a famosa multa rescisória ali na casa dos 30 milhões de reais. Depois disso, depois dessa informação trazida pelo UOL, o jornalista André Hernan atualizou e disse que não tinha nada em relação à proposta feita para o São Paulo para a equipe do Clube do Remo em relação ao Pedro Rocha. Então a gente já descarta aí também essa possível negociação entre a equipe paulista e o atacante Pedro Rocha. Sobre o Matheus Davó, né, a gente marcou 2 gols com o Clube do Remo, veio lá do Mirassol, estava encostado lá, chegou ainda na era Daniel Paulista, conseguiu depois de um tempo começar a jogar como titular, depois ali que o Adailton foi vendido, que o Viseu perdeu espaço, mas nos últimos jogos o Davó vinha sendo bastante criticado, como a gente aqui soltou para vocês. Em relação ao trabalho do português, é isso. Por enquanto, vai seguir no comando técnico azulino depois dessa reviravolta e vamos aguardar os próximos capítulos a respeito desta situação. É isso, galera. Qualquer novas informações nós vamos trazer para vocês nas nossas redes sociais e também aqui no canal. Não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de compartilhar com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto. Valeu!